A série Anônimas e Improváveis lança luz sobre algumas mulheres da Bíblia, muitas desconhecidas, cujo nome sequer é mencionado. Mulheres consideradas improváveis na perspectiva humana. Mulheres desprezadas por sua cultura. Mulheres habilidosas e corajosas, desconhecidas por muitos, mas não por Deus. Para executar o seu plano de salvação, Deus conta com todo tipo de gente, principalmente as consideradas improváveis. Gente como eu e como você. Gente que acorda cedo na segunda, que tem muitos afazeres domésticos, que trabalha, que batalha, que estuda, que pega trânsito, que está aposentado, que está começando a vida. Gente escolhida por Deus para servi-lo e fazer diferença na história da humanidade que Ele mesmo está construindo. Boa noite, igreja. Meu nome é Euler Pedreira, eu sou o líder dos pré-adolescentes, a galerinha de 10 a 12 anos, o Z. Se você não conhece, eu convido você a ir lá na última tenda, lá no final, dar uma passada e ver como que a gente faz o trabalho com os pré-adolescentes. E como eu não posso deixar de falar, toda vez que eu venho aqui, orem por mim, porque se você tem um filho pré-adolescente, você sabe como que funciona. Eu estou muito animado de estar aqui hoje, porque essa série Anônimas Improváveis tem nos dado boas oportunidades e tem sido muito inspiradora. A gente pode falar de alguns assuntos que são atuais, que estão acontecendo hoje, e mostrar e lembrar que a Bíblia ela é atual e relevante. Nós temos descoberto pessoas, na verdade mulheres, que tem na Bíblia que nós nunca ouvimos falar, mas que tiveram papéis importantíssimos dentro da história, da narrativa, da verdade e da graça de Cristo Jesus, apesar de terem vivido no anonimato. É importante lembrar que essa série está debaixo de um todo, que é a série do nosso ano, que é o Para Servir, e o que nós queremos é ver uma igreja que compreende que servir a Deus é a nossa maior identificação com Cristo Jesus. Servir ao próximo é a nossa maior identificação com Cristo Jesus. Mesmo as mais improváveis, as invisíveis, exercem um papel importantíssimo. E hoje eu tenho o privilégio / responsabilidade de trazer uma reflexão. E o tema que eu dei para a pregação de hoje é uma garota empoderada. O verbo empoderar está muito em alta, né? A gente tem ouvido falar muito sobre isso. Ora, sendo bem utilizado, ora, nem tanto. E eu quero desafiar a nós hoje entendermos, baseados exclusivamente nas Escrituras, na Bíblia, em como a personagem de hoje, que foi oprimida, arrancada de sua família, se tornou uma garota empoderada. E a pergunta é, o que empoderou essa menina? Da última vez que eu estive aqui, eu falei que em algumas empresas, a área de inovação está crescendo muito. Eu falei sobre imitar, assimilar, inovar, na ideia de a gente entender o próximo e tentar ver a necessidade dele e servi-lo da forma que seja mais adequada. E outro dia, lendo um artigo sobre inovação, também sobre profissões, eu vi as profissões que estiveram em alta no ano de 2019. E tem uma em especial que eu achei incrível, que é cientista de dados ou analista de dados, que são pessoas que têm capacidade de coletar, entender e ler informações a respeito do mercado, a respeito de um produto, a respeito do comportamento das pessoas, de usuários. Hoje, nós falamos sobre mídias digitais, redes sociais, essas informações são essenciais para um bom desenvolvimento de uma plataforma, de um aplicativo. Eles precisam entender melhor os usuários. Uma marca, para se posicionar bem no mercado, precisa ir além do que apenas ponto de venda, procura, demanda. Agora eles têm que se preocupar com a experiência das pessoas, na interação que as pessoas têm com a marca. Isso influencia muito. E o ponto é que as empresas entenderam que informação é poder. Informação é poder. Nós temos empresas de análise de dados crescendo cada vez mais.
A Google, por exemplo, tem uma ferramenta que chama Google Analytics, que ajuda... Eu tenho um canal no YouTube junto com o Zez, a gente desenvolve conteúdo para pré-adolescentes, e esse Google Analytics me passa infográficos, informações a respeito dos meus usuários. Dos pré-adolescentes que assistem os vídeos do Z, que horário eles assistem, quem são eles, quanto tempo eles assistem do vídeo, ele assiste o vídeo inteiro ou só até a metade, qual é o horário que eles mais utilizam no YouTube, tudo isso para que eu possa traçar uma estratégia que seja adequada para eu me envolver e influenciar o pré-adolescente durante a semana, além do domingo de todo o trabalho que a gente faz. Influenciar ele positivamente, porque negativamente ele já está sendo influenciado muito aí fora. Esse papo de informação é tão forte hoje, está tão em alta, que até no futebol tem isso. Existe uma plataforma chamada CBF Academy, que é uma plataforma da Confederação Brasileira de Futebol, que tem o objetivo de capacitar pessoas a exercerem a função de analista de desempenho de futebol. Informação é poder. Mas não basta apenas você ter informação, entender essa informação. Você precisa compartilhar essa informação. Chega de mistério, vamos falar da personagem de hoje, né? Abram as suas Bíblias ou acompanhem nas telas o texto de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 a 3. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 1 a 3, diz o seguinte: O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante de seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel e entre os cativos havia uma menina, que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia, a menina disse à sua senhora: Como seria bom se o meu senhor fosse ver o profeta em Samaria. Ele o curaria da lepra. Estamos no momento da história do povo de Israel, em que eles foram levados cativos como escravos, tirados de sua terra e levados parte para a Babilônia, assim como o profeta Daniel e outros, como essa menina, foram para a Síria. A personagem de hoje sofreu muita coisa. Essa jovem, a serva de Naamã, é nossa anônima improvável da noite. Ela deveria ter mais ou menos 15 anos de idade. Até esse momento já tinha passado por muita coisa, como eu disse, muita coisa ruim. O texto não fala a cidade que ela morava, mas uma coisa nós podemos dizer, de que Deus soberanamente permite que essa garota seja levada de sua terra natal para a Síria. Não foi à toa que ela foi tirada de sua terra e foi levada para a Síria. Foi de uma forma agressiva, retirada de sua terra e levada para a casa de Naamã. Deus permite que ela se torne uma escrava, serva da esposa de Naamã. Mas essa garota não é uma garota qualquer. Mas antes de dizer por que ela é uma garota empoderada, ela precisa de um nome. O pastor Elias tem um talento muito legal de contar histórias, o pastor do pré-adolescente, do infantil, do Villa Kids. Ele cria histórias, ele dá nome para personagens e, inspirado nele, eu vou tentar hoje dar um nome também para essa personagem. Eu quero que ela saia do anonimato. Eu quero que vocês conheçam ela mais a fundo. Então eu vou chamá-la de Hannah, que quer dizer graciosa. Você pode falar Ana também, mas vamos falar Hannah para ficar mais de style. Esse é um nome hebraico, por isso que tem esse H, né? E ele pode ser traduzido, além de graciosa, como cheia de graça. Deus é cheio de graça, agraciada por Deus. A graça e a misericórdia de Deus e, por último, Deus perdoa. E eu quero esse nome porque Hannah tem uma mensagem de graça. A graça de Deus, a misericórdia do eterno e único e verdadeiro Deus, que no decorrer da história e do texto que nós lemos e ainda vamos ler, nós vamos perceber que essa menina tem algo diferente. Ela tem uma informação poderosa e uma confiança em Deus que é inabalável. Essa garota não deixou que o status quo definisse quem ela é. Essa mensagem de graça, essa informação, não permite que a situação dela defina quem ela é.
Ela não deixa que a classe social dela defina quem ela é. Ela não deixa que a opressão síria, a tristeza, a opressão que ela sentiu defina quem ela é. Ela não é uma escrava, porque a confiança que ela tem em Deus a torna livre. Sua fé em Deus tira esse status de escrava, de menor, de inferior para livre, filha de Deus. Sua roupa de escrava não dizia quem ela era, nem os maus tratos de seus senhores, mas a sua confiança no único e verdadeiro Deus. Isso sim define. Uma garota empoderada pela graça de Deus, recebendo dignidade e uma voz poderosa. Uma mensagem que derruba toda mentira que a sociedade pode jogar sobre nós, toda mentira que as redes sociais podem jogar para você de padrões que você tem que alcançar. Toda mentira que às vezes as pessoas à sua volta podem te dizer e jogar palavras contra você, isso não pode definir quem você é. Essas mentiras não podem e nem conseguirão definir quem você é. Em Cristo Jesus você é uma pessoa diferente, porque é Ele que define quem você é. Mas eu vou falar um pouco mais disso lá na frente. Hannah é uma garota empoderada. E não se esqueça, informação é poder. Hannah, a graciosa, além de receber a graça de Deus, ela tem a capacidade de transmitir essa graça para outras pessoas. Hannah sabia que o seu senhor, Naamã, tinha uma doença terrível. E ela tinha a informação que ele precisava. Ela tinha o poder, por meio de sua mensagem, de transformar a vida daquele homem. Até esse momento na história, aqui em 2 Reis, capítulo 5, nós temos algumas informações a respeito do profeta Eliseu, que é o profeta de Samaria, que Hannah diz, que conta para a sua senhora, a esposa de Naamã. No capítulo 2, versículo 14, a gente vê que Eliseu dividiu o rio Jordão. Ele, com a capa que sobrou de Elias, quando Elias subiu ao céu, ele pega aquela capa, joga no rio Jordão, ele abre, aquilo é uma demonstração de que Deus estava com ele a partir daquele momento. Um pouco mais à frente, no versículo 19 a 22, a gente vê que ele purifica a água na cidade de Jericó. Existia uma fonte lá que não era potável, que as pessoas não poderiam beber dela, não teriam como saciar sua sede, como sobreviver por causa daquela água, mas Eliseu vai lá e purifica aquela água e transforma ela em uma água potável, uma água que a gente pode beber. No capítulo 4, versículo 1 a 7, tem a famosa história da viúva e do azeite. Na multiplicação do azeite da viúva, que não tinha recursos para cuidar de sua família, de seus filhos, mas agora com essa multiplicação que Eliseu faz, ela tem formas de vendendo esse azeite, ter recursos para dar alimento para a sua família. De novo, o único verdadeiro Deus agindo na vida de alguém. Depois a gente vai no versículo 8 a 37, na cidade de Sunem tem uma mulher que não tinha capacidade de ter filhos, e isso na realidade ali do povo de Israel, ela era inferiorizada por causa disso. Aí Eliseu, usado por Deus ali, torna ela fértil, e ela tem um filho. O tempo passa, esse filho cresce e esse filho morre. Acontece uma coisa com ele, uma doença, ele começa a sentir dor de cabeça, um dia deita e morre. E Eliseu vai lá e ressuscita esse menino. No capítulo 4 também, do 38 ao 41, nós vemos ele purificar um ensopado envenenado. Um grupo de homens tentam fazer um ensopado para se alimentar, colocam algumas ervas que não deveriam e tornam esse ensopado envenenado. E Eliseu vai lá e purifica esse ensopado. E por último, ele consegue alimentar 6 homens por meio da multiplicação de pães. Provavelmente essa menina Hannah, ela tinha essas informações, ela ouviu falar sobre Eliseu e ela sabia que ele era um homem de Deus. Ela sabia que Deus estava com ele e que ele seria uma forma de mudar a vida de Naamã. Porque esses milagres que Eliseu fazia era uma demonstração da presença de Deus com ele, de que o verdadeiro Deus estava com ele e que por meio dessa pessoa, Eliseu, as pessoas poderiam ser transformadas. O que empodera essa menina é essa informação, a mensagem de graça e transformação que ela tem. Mas pensa comigo, não era uma situação muito fácil. Eu quero lembrar que esse homem, Naamã, é o homem que tirou Hannah de sua família. Ela está na casa dele como escrava. Ela saiu de sua casa, do calor de sua mãe, do beijo de sua mãe, para ser tratada como escrava na Síria.
Eu fico imaginando ela pensando, esse homem me tirou da minha terra. Esse homem me tirou da minha família. Talvez esse homem matou os meus pais, matou os meus irmãos, matou os meus parentes nessas batalhas. Por que eu devo ajudar ele? Como sentir compaixão por alguém que faz isso? Como sentir compaixão do opressor? Mas Deus que permitiu que essa menina estivesse ali. E Ele desenvolve nela empatia por Naamã, compaixão por Naamã. Em uma situação como essa, uma atitude dessa não vem de forma natural. É o poder do Espírito de Deus agindo na vida dela. Não é fácil você amar, você querer fazer o bem para quem te ofende, para quem te oprime, para aquele chefe que só pega no seu pé, parece que está com um problema com você, ou aquela equipe que você está trabalhando que parece que ninguém gosta de você e pior, descobrindo que você é crente, agora eles tiram sarro da sua cara, não sei. Não é fácil você sentir empatia por pessoas que oprimem você. Ela poderia dizer, olha aí Deus castigando ele merece isso. Essa poderia ser a postura dela e eu tenho certeza que eu e você, nós não iríamos discordar dela. Na verdade, nós tomaríamos partido dela e concordaríamos com tudo que estava acontecendo. Ela que é oprimida, ela que foi tirada da terra dela, ela precisa de ajuda. Mas ela não pensa assim. Ela viu a verdade por trás daquela imagem de grande general que Naamã tinha. Diante de todos, Naamã era um grande general. Poderoso, temido, o segundo no poder em toda a Síria, mas em casa o seu verdadeiro eu era revelado. Fora de casa, ele oprimia os inimigos, mas em casa uma doença oprimia ele. Ele era um impuro, um leproso, um segregado, sem poder ter contato de carinho com ninguém. Não sei quanto tempo Naamã tinha essa doença, imagina quanto tempo ele não dava um beijo ou recebia um beijo de sua esposa. Imagina talvez o cheiro de podre, talvez que a pele devia ter, que eles não tinham os recursos que nós temos hoje, talvez ele não tinha alguns dedos na mão, talvez ele não tinha alguns dedos no pé, por causa do que a doença fez com ele, essa doença de pele terrível que é a lepra. O rosto, o tempo todo tendo que ser coberto para não mostrar quem ele era de verdade. Talvez uma aparência terrível. Ele até deveria colocar uma máscara, né, mais imponente para as pessoas continuarem com medo dele, porque ele era um grande general. Igreja, todos nós somos leprosos. Muitas vezes nós vendemos uma imagem exterior de que está tudo bem, que é impecável. Mas interiormente nós vivemos tormentos terríveis. Pecados que corroem o nosso coração, mas por fora a imagem de que está tudo bem. Mas não está tudo bem. Está tudo errado. A menina se sentia livre, graças à sua fé. A sua fé impedia dela se sentir oprimida, mas Naamã não, ele não tinha isso. Ele era definido pela situação dele. Ora, um leproso hipócrita que se passava por grande general, mas em casa o verdadeiro eu de um homem oprimido por uma doença. Hana sabia que a identidade de Naamã não precisava ser essa, que ela poderia mudar de um leproso hipócrita para um filho de Deus. Ela sabe que Deus pode mudar essa história, e aí ela transmite uma mensagem poderosa de transformação. Essa garota é empoderada, porque ela é uma escrava livre e poderosa para livrar os outros. A gente tem que ser mais que nem Hana. E parar de olhar para as situações, parar de olhar para as pessoas, porque elas realmente vão ser leprosos hipócritas, ou leprosas hipócritas. Mas a gente tem a mensagem de graça que transforma leprosos hipócritas para filhos amados, leprosas hipócritas para filhas amadas. Quem dera todos fossem como Hana, que não deixassem essas situações, o ódio, a maldade desse mundo, endurecer o coração e se definir por uma classe social ou por uma situação. A gente vai ver um personagem agora que ele não é como Hana. Vamos seguir com a história. Em 2 Reis, capítulo 5, versículo 4 a 7, diz o seguinte:
Naamã contou ao rei o que a menina israelita tinha dito. Então o rei da Síria lhe respondeu: vá visitar o profeta, eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. E Naamã partiu, levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. A carta para o rei de Israel dizia: com esta carta apresento o meu servo Naamã, quero que o rei o cure da lepra. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as roupas e disse: acaso sou Deus capaz de dar a vida ou tirar a vida? Porque esse homem me pede que cure um leproso? Como vocês podem ver, ele procura um pretexto para nos atacar. Eu quero traçar um paralelo aqui entre essas duas pessoas, entre o rei de Israel e a serva de Naamã, entre Hana. Ambos sofrem o poder avassalador e terrível da Síria. Ambos sofrem opressão, mas com atitudes completamente diferentes. A menina, empoderada por sua mensagem, apesar de todo o sofrimento, compartilha sua mensagem poderosa com Naamã. O rei, já com medo, nem quer papo com Naamã. E ainda acha que isso é uma desculpa para ele atacá-lo e para continuar oprimindo ele. O rei de Israel segue as regras do jogo, do status quo, do que a situação definia. Por não ter coragem de enfrentar essa situação e não ter uma fé baseada em Deus, ele procura o refúgio na segunda saída, a mais fácil, a do salve-se quem puder. A do individualismo, a do egoísmo, da falta de solidariedade, a do medo e da apatia. Mas a gente pode ter essa reação. Frente a situações difíceis, frente a relacionamentos difíceis no trabalho, ou em casa, no casamento, com os filhos, a gente pode pegar a saída mais fácil. Salve-se quem puder. Lavar as mãos. Hana já é uma menina que não perde a cabeça diante dessas situações. A angústia e a adversidade não deixam com que ela se feche em sua dor e em aflição, mas ela perdoa. O rei não perdoou. O rei ainda está sentido por tudo que está acontecendo. Inclusive, Hana fazia parte de seu povo e ela foi tirada. Ele ainda está pensando nisso, ainda lida com isso, ainda se apega a isso. A identidade dele não está definida em Cristo Jesus, mas a de Hana está. E ela vai em outra direção. E ela, inclusive, aponta a solução que vai salvar a vida do inimigo dela. Se a gente agir como Hana, a gente vai começar a perceber mudança na vida das pessoas à nossa volta. Porque você está vivendo uma transformação. Primeiro, agir como Hana é uma capacitação dada pelo Espírito Santo para, mesmo diante da situação difícil que você está, você agir com amor e com compaixão com alguém. E aí você vai começar a ver as pessoas à sua volta. Talvez é o seu marido que está super difícil lidar com ele ainda. Talvez é o seu filho que está muito difícil, ele não te obedece mais. Talvez é no trabalho, ou talvez a falta de um trabalho. Mas a mensagem de graça está aqui para transformar nossas vidas e nos capacitar a transformar a vida de outras pessoas. Em 2 Reis, capítulo 5, versículo 15, diz o seguinte: então Naamã e toda a sua comitiva voltaram para onde morava um homem de Deus. Ao chegar diante dele, Naamã disse: agora sei que no mundo inteiro não há Deus senão em Israel. Por favor, aceite um presente de seu servo. Depois de ter ouvido a mensagem da menina, Naamã vai lá, tem esse momento com o rei tem essa atitude errada, mas ele continua e vai em direção a Eliseu. Ele até fica meio frustrado, porque ele não consegue se encontrar com Eliseu. Se você ler o restante do capítulo, Eliseu manda um mensageiro. Porque o mais importante é realmente a mensagem poderosa, a graça, não as pessoas. E aí o mensageiro vai falar com ele, ele fica meio assim, Naamã, não, como assim? Cadê esse profeta? Ele tem que falar comigo? Não estava acostumado com isso, porque ele era um grande general, todo mundo ouve e obedece ele. E aí vem esse mensageiro e fala: você tem que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Daí Naamã pensa: no Rio Jordão? Não tem um rio melhor? Lá na Síria tem rios cristalinos, bonitos. Eu vou num rio que é um pouco lamacento, sujo, porque o Rio Jordão não é um rio tão bonito. Quando a gente vê a cena de Jesus se batizando, ele é mó bonito, mas não é tão bonito assim. Apesar de
não ser da forma como ele imaginava, Naamã vai, mergulha 7 vezes e tem a vida transformada. Ele é purificado de sua lepra e livre de um coração cheio de pecado. A vida de Naamã é transformada da opressão de sua doença para uma vida de fé e confiança no Deus verdadeiro. Ele diz que agora eu sei que não há no mundo inteiro um Deus senão o de Israel. Essa é a declaração mais poderosa que ele poderia dar. Isso é fruto de uma menina escrava com uma mensagem poderosa. Agora ele é livre como Hana. E agora ele tem poder como Hana. Uma informação poderosa que ele pode compartilhar com outras pessoas. Em algumas situações, talvez você é aquele que oprime alguém. Talvez você é aquela que oprime alguém. Às vezes a gente está no outro papel também. Não é só a gente que sofre, às vezes a gente faz pessoas sofrerem. Mas Deus está aqui hoje para mudar você. Por meio da mensagem de graça de Hana, você pode ser transformado. Você pode também ser o oprimido. Você pode estar lidando com uma situação difícil em casa. Você pode estar lidando com uma doença. Você pode estar baseando a sua identidade em tudo que esse mundo está falando. Às vezes você olha as redes sociais e te traz tristeza porque parece que todo mundo é feliz e você não é. A sua identidade não é baseada nisso. A mensagem de graça está aqui hoje para mudar a sua forma de pensar. Informação é poder. E com essa mensagem, a vida de muitas pessoas foram transformadas. E você pode ver isso acontecer à sua volta, se você começar a compartilhar a mensagem da graça. Naamã também é um empoderado. Não porque ele é um grande general, não pelo status social dele, não porque ele é o segundo no poder da Síria, não porque ele foi curado da lepra, mas porque ele é livre com sua nova fé no Deus verdadeiro. Ele é livre de rótulos, ele é livre de uma doença terrível, ele é livre da doença do pecado e do vazio existencial. Nenhuma vitória que Naamã obteve na guerra, nenhuma batalha que ele venceu se compara à vitória que Cristo Jesus alcançou para ele agora. Cristo Jesus teve vitória sobre o pecado. Porque ele foi esmagado por causa do nosso pecado e levou sobre si as nossas enfermidades. E saiu vitorioso. A serva, Hana, não foi convocada para trazer o reino de Deus para cá, mas para testemunhar a respeito desse reino. O poder que vem sobre ela é para deixar o Espírito Santo agir na vida das outras pessoas e transformar as outras pessoas. Nós nunca seremos os autores da história, mas sim os coadjuvantes de Cristo na história. Servos que apontam para uma solução, entendendo o que Deus está fazendo e se juntar a Ele nesse caminho e apontar para as pessoas a solução que se encontra nele e no Evangelho de Cristo Jesus. Uma igreja de homens e mulheres empoderados e empoderadas pelo Espírito Santo, pelo poder do Evangelho, pelo poder da mensagem de graça. Só que algumas mudanças acontecem aqui hoje também. Isso aconteceu com Hana. Futuramente, a ação dessa menina mudou a história do povo de Israel. Claro que não foi apenas ela, a gente sabe que existiram outras pessoas, outros anônimos e anônimas ou famosos que influenciaram pessoas, assim como ela influenciou a vida de Naamã, e Naamã agora com a sua nova fé pode influenciar o rei da Síria. Muitos se beneficiaram por causa das ações desses anônimos e desses famosos. Um ato de bondade, como esse de Hana, por um líder da Síria e de outras pessoas que fizeram para líderes da Babilônia, fez com que durante esse momento da história do exílio, essas lideranças da Babilônia, da Síria, da Pérsia, olhassem para o povo de Israel, declarassem que Deus é o único e verdadeiro Deus. A gente vai pegar mais à frente na história e ver a história de Neemias e Esdras em como os reis e todos os povos em volta entregaram materiais e deram passagem livre para Neemias, Esdras e todo o restante do povo de Israel e retornar para Jerusalém, reconstruir os muros e reconstruir o templo. A gente encontra isso em Esdras capítulo 1, versículo 1 a 4, que diz o seguinte:
No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor cumpriu a profecia que havia anunciado por meio de Jeremias. Despertou o coração de Ciro para registrar por escrito a seguinte proclamação e enviá-la a todo o seu reino. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Ele me encarregou de construir um templo em Jerusalém, em Judá. Quem pertence ao povo de Deus, volte a Jerusalém, em Judá, para reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, que habita em Jerusalém. Que o seu Deus esteja com vocês, onde quer que você se encontre. Onde quer que se encontre estes remanescentes judeus. Que seus vizinhos ajudem com as despesas, dando-lhes prata e ouro, suprimentos e animais, além de ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Uma pequena ação em conjunto com outras ações, como a do profeta Daniel, como dos 3 na fornalha, como de outros anônimos e anônimas que nós não fazemos ideia, durante esse exílio, durante um dos piores momentos da vida do povo de Israel, eles mexem com a liderança. E aí Deus lembra Ciro do que ele tem que fazer, que é libertar esse povo, porque quem controlou a história até ali foi o Deus de Israel. Ao compartilharem essa mensagem de graça do verdadeiro Deus, esses reis, esses líderes declararam que Deus é soberano e permite que o povo retorne para Jerusalém e que construa tudo. O empoderamento moderno me torna forte, me beneficia, é egoísta e revela um coração opressor, mas o empoderamento bíblico, ele tem como objetivo o benefício do próximo. Deus não vai te capacitar, o Espírito Santo não vai vir em você e te capacitar para transmitir uma mensagem ou começar a mudar a sua vida para você se fechar. O empoderamento moderno, que as pessoas pensam hoje sobre isso, é para si. O que você tem em suas mãos é para o próximo. Busque ser como Hannah. Não se apegue à sua situação. Quem define você é o Evangelho de Jesus, que diz que você é uma mulher amada por Deus, que diz que você é um homem justificado do seu pecado, você é uma filha de Deus, você é um filho de Deus, empoderada para transmitir a graça e a mensagem poderosa do Evangelho de Jesus Cristo para aqueles que estão ao seu lado. Você é um adolescente ou uma adolescente que não precisa se preocupar com o que vão falar de você na escola, porque você vai começar a falar de Jesus lá. Porque você vai começar a ser diferente, falar não para as coisas ou começar a mostrar o que é certo. Você vai ser um idoso e vai começar a deixar um legado de graça para as próximas gerações, de que Cristo Jesus é a solução e que muda as situações. A sua idade, a sua classe social, o seu trabalho, a sua infelicidade, a sua falta de trabalho, a sua depressão, a sua ansiedade, nada define quem você é. A sua identidade está em Cristo Jesus. E você é livre. Mas talvez você ainda não tenha um relacionamento com Cristo. Talvez você ainda está condenado pelo pecado. Talvez a sua identidade é como de Naamã, de um leproso carente de um Deus misericordioso, que com amor e poder quer transformar a sua vida. Talvez você é oprimida num casamento infeliz. Deus é a solução para uma vida bonita, uma vida bem resolvida. Eu não sei o que oprime o seu coração, mas a mensagem poderosa de Hannah está aqui hoje, para mudar a sua história como mudou a de Naamã. Deus enviou a sua mensagem de graça por meio de Cristo Jesus, que é o Verbo se fazendo carne, se colocando no nosso lugar, perdoando os nossos pecados e trazendo uma vida que tem sentido, uma vida que tem beleza, apesar de todo o ódio, toda a revolta, toda a rebeldia que o homem tem contra Deus. Deus demonstra o seu amor por nós, quando nós ainda éramos pecadores, leprosos, hipócritas, e envia Jesus Cristo. E hoje você pode fazer parte dessa família. Você pode ser purificado como Naamã. Você pode ser empoderado como Hannah para transmitir uma mensagem que vai transformar o seu meio. Ou você pode mudar o seu destino eterno. Em vez de uma eternidade no inferno, longe de Cristo Jesus, uma eternidade no céu, abraçado com um Pai maravilhoso, que é o único e verdadeiro Deus.
E a forma de fazer parte disso, de ser livre, é declarar que Jesus é nosso único e suficiente Salvador. Eu queria que a igreja baixasse as suas cabeças, fechassem os seus olhos um pouco. E eu queria conversar com você que ainda não tem um relacionamento com Cristo. E eu quero te desafiar hoje a abraçar essa mensagem de poder que muda vidas, que perdoou o leproso hipócrita, que capacitou a menina escrava, e isso está à disposição de você hoje. Cristo Jesus quer te chamar de filho e de filha amada. Se você quer dar esse passo de fé, essa confiança em Jesus Cristo, eu quero pedir que você levante a sua mão agora. Se tem alguém aqui hoje que quer entregar a vida a Cristo Jesus, levanta a sua mão. Uma demonstração de confiança em Jesus Cristo. Ok. Eu quero também convidar você agora que quer ser como Hannah, ter atitudes diferentes, que está passando por uma situação muito difícil, uma opressão por uma doença, por falta de trabalho, por qualquer outra coisa, a você chegar diante do trono da graça e pedir: Deus, me capacita para transmitir uma mensagem poderosa para as pessoas. Tira todo esse pensamento que quer definir quem eu sou, toda essa tristeza, toda essa maldade desse mundo que está tentando definir quem eu sou. Me ajuda a definir quem eu sou em Cristo Jesus, no Evangelho, porque eu quero ver pessoas à minha volta sendo transformadas também. Vamos orar juntos agora? Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos dá graça, o Senhor nos dá uma mensagem transformadora que transforma inicialmente a nossa vida e nos capacita para transformar a vida de outras pessoas, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor pode nos levar, nos convocar a falar do Teu reino, a falar sobre esse padrão e conseguir mudar a vida de pessoas por meio do Espírito Santo e da pregação do Evangelho. Deus, não deixa que as coisas desse mundo, os ódios, as violências, a ideologia, qualquer outra coisa que tenha afetado o nosso coração definir quem nós somos. Nos ajuda a lembrar quem nós somos em Cristo Jesus, que são homens perdoados pelo nosso pecado, mulheres chamadas de filhas amadas, e empoderados e empoderadas para transmitir uma mensagem de transformação. Nos faz, Deus, ser uma igreja que é ativa em mudar a vida das pessoas. Nos dê graça, Deus, e nos faça transmitir graça para as outras pessoas. E Deus, eu quero te pedir para aqueles que talvez não, por vergonha ou por alguma outra razão, não levantou a sua mão entregando a vida a Ti, mas que agora o Seu Santo Espírito possa mexer, que durante essa semana essa mensagem de graça, essa informação poderosa mexa com a mente deles, com o coração delas, para que eles entreguem a vida a Cristo Jesus e assumam um compromisso sério e verdadeiro contigo, porque apenas isso pode transformar verdadeiramente a nossa vida. Abençoa-nos como igreja, derrama da Tua graça, que nós venhamos a lembrar do Teu Evangelho, do Teu Filho durante essa semana, Pai. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.